Vamos ver se estamos ao vivo aqui pelo canal. Rápido teste. Vamos ver. Perfeito. Estamos ao vivo. Muito boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais essa live do meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico e um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte, professor, pesquisador e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Se é a primeira vez que você está chegando por aqui, eu já tenho que pedir para que você, por gentileza, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha aqui para a gente, já badalhe a sineta também para receber nossas notificações sempre que os vídeos forem ao ar e comentem muito. E hoje, como estamos ao vivo, também participem aqui no nosso chat, dizendo de onde vocês nos assistem. Se você olhar aqui embaixo na descrição, você vai ter mais informações sobre como também adquirir os meus cursos, Introdução à Linguagem Cinematográfica e Enciclopédia do Cinema Brasileiro, além de outras informações que podem te ajudar, se você quiser ajudar o nosso canal, essa iniciativa independente. As informações estão todas aí embaixo para que assim a gente vá crescendo e ampliando esta teia de ideias. E, gente, hoje esse programa é muito especial, porque nós vamos receber aqui uma pessoa para que a gente converse sobre cinefilia, converse sobre cinema, converse sobre todo esse ambiente maravilhoso que atiça a minha curiosidade. E é um prazer poder receber essa nossa convidada, que já tem uma longa jornada aí na crítica cinematográfica, passando por vários meios de comunicação voltados à área cultural, tem uma carreira sólida e também nos últimos tempos se tornou um grande advento aí da internet. Então, a gente vai conversar com essa minha convidada no sentido de compreender aí toda a carreira dela, de saber um pouco mais sobre os locais por onde ela passou, como ela organiza o canal maravilhoso que ela tem e como, né, ela, como crítica cinematográfica, acabou dizendo, como a gente costuma pensar, né, furando a bolha e chegando a públicos que, num primeiro momento, não teriam intimidade com a área do cinema, mas que, graças a ela, se iniciaram na arte cinematográfica. É a segunda vez que eu vou conversar com ela, já tive a oportunidade de recebê-la como convidada para os meus alunos do Centro Universitário, onde eu leciono no curso de cinema, e é um prazer inestimável receber minha querida colega de crítica cinematográfica, Isabela Boscov. Tudo bem, Isabela? Boa noite. Tudo bem, Doni, boa noite. Muito obrigada por me receber. Olha, pessoal, o Doni esqueceu de mencionar no currículo dele que ele é muito boa gente. Além de todas essas qualidades que ele tem, todas essas qualificações, ele é a simpatia em pessoa. Muito obrigado, muito obrigado. É o signo, são os taurinos, né? Eu sempre vou repor a culpa no signo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente para a gente bater esse papo pelos próximos minutos aí. E eu vou agradecendo já o pessoal que está deixando aqui o boa noite, já está se manifestando. Olha aqui, o Jorge Filiolini, ele havia deixado o comentário, não sei se ele está aqui ao vivo com a gente, mas esse comentário ele deixou já desde quando eu montei a live, né? Tamanha o entusiasmo dele com a presença da Isabela, que ele já deixou o recado, né? 2 coraçõezinhos aí. Nós temos também aqui a querida Merian Aurich, dando boa noite. Muito obrigado, Merian, lá do Rio Grande do Sul. Luciana Brito, minha querida esposa, minha principal apoiadora, dando boa noite à Isabela. Temos aqui também o Bruno Vidotti dando boa noite. E temos também Sam Stencil, boa noite,
Dona Isabela maravilhosa e todo mundo. Muito obrigado. Vão aí escrevendo, vão mandando questões enquanto a gente vai conversando aqui, porque eu tenho certeza que esse papo há de instigá-los a participar também. Isabela, para a gente começar a aquecer aqui a nossa conversa cinéfila, né? Eu queria fazer para você uma pergunta que eu tenho repetido muito a meus outros colegas, né, e outras colegas da área da crítica cinematográfica, da pesquisa, dos próprios profissionais, realizadores, porque a gente está chegando aí próximo à cerimônia do Oscar novamente, né, dia 12 de março, e nós temos aí uma academia que nos últimos anos parece que vem tentado, às vezes em vão, muitas vezes em vão, se reposicionar diante de tantas mudanças, né, de paradigmas na indústria, de temáticas abordadas, né? E eu acho que isso tem muito a ver ali com aquele período crítico da pandemia, que foram as cerimônias de 2021 e o ano passado também, com algumas coisas assim meio vexatórias, agressões e tal, né, que acabam, na verdade, depondo contra uma instituição tão tradicional. Como é que você vê esse ano a Seleta? Eu tenho visto que você tem soltado já vários vídeos comentando, né, os filmes que estão aí, que receberam indicações, não só a melhor produção, mas de uma maneira geral. Inclusive, gostei muito do vídeo sobre a baleia que eu estava assistindo ainda ontem, assim, né, aquela coisa de com a caixinha de Kleenex do lado, né, para ir enxugando as lágrimas. O Brendan Fraser, meu Deus do céu, né? Quem viu ele em Deuses e Monstros, né, já via que ele tinha um talento para o drama, que fugia principalmente àquela imagem do moço bonito, do George of the Jungle, a múmia e tal. Então, como é que você tem visto, como é que você vê essa safra 2022 que vai ser agora consagrada na cerimônia do dia 12? Olha, Doni, antes de mais nada, deixa eu dar um oi especial para o Bruno Vidotti, que está acompanhando. O Bruno é um amigo muito querido Olha aí e o um Bruno. grande apoiador do canal. Então, estou muito feliz Valeu, Bruno. Muito de ver o obrigado pela Bruno aqui presença. também. E muito obrigada a todos que estão acompanhando, né? Olha, a Márcia também assídua aqui. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigada. Eu acho que tem uma boa seleção, né? Mas eu acho que o dilema do Oscar continua. Eu acho que as coisas mudaram tanto no cinema com o advento do streaming, com a colonização do cinema, dos circuitos exibidores no mundo todo, ou praticamente no mundo todo, pelos filmes de super-herói, fantasia, adaptação de quadrinhos, tudo mais, que o Oscar, por mais que ele faça boas seleções de indicados, ele está um pouco perdido. A gente não sabe exatamente de que maneira ele pode se colocar nesse panorama novo de uma maneira com uma relevância comparável à que ele já teve do ponto de vista da indústria e do público, né? Houve um tempo em que um filme receber indicações ao Oscar fazia com que a renda dele aumentasse de maneira nítida Era nas uma bilheterias, chancela, né? né? 30%, 40%. Quando um filme ganhava o prêmio principal, a bilheteria dele podia dobrar, o desempenho dele na bilheteria posteriormente ao prêmio. E, hoje em dia, a gente já não vê isso acontecer. Na verdade, o que a gente tem visto é que muitos desses filmes que estão concorrendo, mesmo os melhores filmes, estão tendo muita dificuldade em chegar ao público nas salas de cinema, né? Quando eles aportam ali no streaming ou nas plataformas de video on demand, né, de locação, eles começam a ser vistos. Mas eu acho que tem uma série de fatores contribuindo para isso. Alguns são globais, outros são fatores locais. No Brasil, a gente tem uma desproporcionalidade do preço do ingresso em relação à renda média das pessoas. A gente tem muitos municípios, mas uma porcentagem muito alta de municípios que não
tem salas de cinema, quer dizer, Verdade. o cinéfilo mais dedicado é obrigado a ir até outra cidade, né, ver o filme que o interessa, e às vezes com ingresso tão caro, combustível caro, estacionamento caro, pipoca cara, tudo mais, ele não se anima se ele não tem certeza de que aquele programa vai agradá-lo, né? Uhum. Obviamente, teve uma mudança de hábitos brutal com a pandemia, né? Sim, Brutal mesmo. Inclusive, tem um impacto econômico, né? Muita gente com certeza. perdeu renda, perdeu parte da renda, ou a totalidade da renda. Isso contribui também para que o cinema se torne cada vez mais, o cinema adulto, o cinema de autor, se torne cada vez mais um nicho da produção, e não a parte dominante da produção como ele já foi, né? Perfeito. Eu acho que nessa equação toda, a pipoca é aquela que tem o preço mais desproporcional hoje em dia, dentro de um combo cinema, ingresso, estacionamento, deslocamento, enfim, realmente o valor contribui muito para essa. Eu costumo pensar comigo que as salas de cinema, principalmente, não sei se você concorda, daqui mais um tempo vai acabar sendo uma experiência, muito mais do que uma saída, um passeio, algo. Então, vai passar lá 2001, Odisseia no Espaço, em 4K, super remasterizado, tal, em 2 sessões. Aí sim, isso vai fazer com que aquele cinéfilo, aquele admirador mais ferrenho se abale aí para uma sala de cinema. Mas isso só vai acontecer nos grandes centros urbanos, Doni, Sim, sim. né? Isso vai Uhum. acontecer no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, no Exato. Recife, Porto Alegre, né? Cidades que têm uma que tem uma população mesmo Sim, suficiente sim, para sim. que haja salas especializadas, né? Nas cidades de médio porte e nas cidades de pequeno porte, que têm a sorte de ter salas de cinema, a programação sempre vai ser aquele lançamento que está atraindo bilheteria, né? Exato, exato. As pessoas, às vezes eu falo disso no canal e isso suscita comentários, as pessoas mencionam muito também, além dessa questão do preço, que é muito importante, né? Uhum. O lazer pesa no orçamento, elas comparam o seguinte: vejam, o ingresso de cinema eu não consigo por menos de R$ 30, a não ser que seja uma semana de promoção. O relançamento de Titanic, por exemplo, nos cinemas, pegou, né, uma dessas semanas, e muita gente conseguiu ver a R$ 10, e a brincadeira foi: nossa, parece que eu estou em 98 de novo. É verdade, Não só estou sem vendo o dúvida. Titanic, mas estou pagando R$ 10 o ingresso, Preço né? de lançamento original. Então, você pensa, um ingresso individual custa R$ 30 ou R$ 15, uma meia entrada, isso vamos falar dos mais em conta, né? Com Uhum. 15, R$ 20 por mês, você assina um serviço de streaming que não vai, obviamente, te dar todas essas opções, mas você vai poder ver vários filmes e você vai comprar a pipoca no supermercado por uma fração do preço que ela custa no cinema, e você vai fazer em casa. Quer dizer, é o ideal. A experiência do cinema é comparável à experiência do streaming? Claro que não, né? Não. Você vê uma São tela diferentes. gigantesca, você vê um filme numa tela IMAX, com aquele som maravilhoso, a sala toda escura, não tem nada que se compare. Mas nem sempre a gente pode ter o ideal, né? Uhum. Eu acho que na hora que as pessoas vão fazer o orçamento doméstico delas, essa é uma consideração muito importante, Sem né? Então, dúvida. o que elas vão deixar para ver no cinema? O filme evento. Ou o Uhum. Titanic remasterizado, ou 2001, Uma Odisseia no Espaço, numa O cópia Vingadores Ultimato, que toda tomou restaurada, todas as ou salas. Vingadores Ultimato, né? Ou É. Avatar, alguma coisa assim. Então,
Isso é problemático para a produção de cinema, não há dúvida, né? Sem Ele dúvida. por mais que o cinema seja de autor, em alguns casos, ele é um empreendimento comercial, porque fazer um filme custa muito caro, envolve muita gente, envolve muito equipamento, envolve distribuição, promoção, né? Então, ele tem que se pagar e dar lucro, porque senão as pessoas que investem em cinema se desinteressam de investir nele, né? Sem dúvida. Inclusive, o Bruno tá fazendo um comentário a esse respeito. É verdade. São José do Rio Preto, depois da pandemia, se fechou só para blockbusters. Quando chega um filme do Oscar, o horário é péssimo e de quebra vem apenas dublado, que é outra questão também, né? É. Antes não existia essa frustração. É. Pois é, e por conta disso, inclusive, que o Bruno está. Gente, ele está dizendo aqui que a baleia R$ chegou no Iguatemi, em São José do Rio Preto, apenas em sessões VIP, R$ 97 R$ o 97 ingresso. o ticket, não Quem tem. pode pagar R$ 97 o ingresso? São muito poucas as pessoas ou as famílias em que isso não vai pesar de maneira muito grande no orçamento, né? Sim. A gente tem que pensar na realidade do país. Por conta disso, outra coisa tem acontecendo também: os lançamentos menores, para um público mais restrito ou mais especializado, e até às vezes alguns filmes maiores estão começando a ser lançados aqui com um atraso grande em relação ao lançamento americano ou europeu ou asiático, né? Dependendo do país de origem. O que isso significa? Que quando esse filme vai ser lançado aqui, já tem meios ilegais de Sim, baixar e assistir esse filme, né? sim. O que diminui mais ainda o influxo de espectadores, né, nas salas que exibem esses filmes. Enfim, eu acho que é uma sinuca de bico. É, é, Né? Traduzido no realmente. popular, você não sabe se corre para o mato ou se corre para o morro. Né? Exato. Então, está complicada a situação. As distribuidoras menores que lidam com títulos mais especializados ou de um apelo mais restrito têm tido muita dificuldade em manter a agenda delas e em se manter mesmo num quadro como esse. Sim, sem dúvida. Bom, mais gente chegando aqui, o Sidival dando boa noite, também o Souza Haas, grande amigo Souza Haas, cineasta também, dando boa noite. E antes de eu começar, de eu perguntar para vocês, a gente começar a falar da sua carreira, né, das suas passagens, enfim, por meios de comunicação, tem uma questão aqui da Ivonete Pinto, que, não sei, talvez você já deva ter sido perguntado, talvez te perguntem, ou já te perguntaram outras vezes, mas ela diz: olá, Isabela e Doni, pergunta para a Isabela, você se incomoda de ser chamada de a Pauline Kael brasileira? Pauline Kael, uma crítica cinematográfica também bastante importante. Eu ficaria muito honrada, mas eu acho que a Pauline, se ela estivesse viva, eu ficaria meio brava, porque Pauline só tinha Pauline. Boa, muito boa, muito Né? boa. É muito lisonjeira a comparação. A Paulina, além de ser uma crítica muito interessante, bem idiosincrática, Sim, inclusive, às vezes eu acho que eu sou também, é, ela escrevia muito bem. Era um texto que entretinha muito, né? sim. O da Pauline. Então, é lógico, eu só posso gostar da comparação, mas eu acho que ela é única mesmo. Muito bom. A Márcia está dizendo aqui também que ia muito ao cinema, não mais, prefiro o conforto da minha casa, o programa ficou caro. É aquilo que a gente falou agora há É. pouco aqui, né? Obrigado pelo comentário, Márcia. Isabela, então vamos falar um pouco da sua carreira, da construção da sua carreira, partindo justamente pela paixão pelo cinema, pela cinefilia, né? E eu sempre tenho curiosidade de saber dos colegas e das pessoas que trabalham na área do cinema, na área da literatura, enfim, as áreas nas quais eu transito. Qual foi o primeiro choque estético, assim? Quer dizer, a Isabelinha lá atrás, criança, adolescente,
já gostava de cinema, já olhava para o cinema do tipo assim, olha, um dia eu vou mexer com isso daí. Como é que foi? Eu acho que eu nunca demorou muito para eu fazer esse salto quântico do eu adoro Aham. isso e eu posso trabalhar com isso, né? Olha, o Brasil era um país tão diferente quando eu era pequena, quer dizer, as cidades de interior tinham cineminhas, tudo mais, tinham cinemas de bairro em São Paulo e nas Uhum. outras capitais, que era um circuito que nem era mais o secundário, era o circuito terciário do cinema, né? Passava filme de 10 anos atrás, um dia inteiro, no dia seguinte chegava outro e você via outro filme e tudo mais. É, e era um programa muito popular, porque era um programa muito barato, né? O ingresso era muito barato, o Drops do Cora e o Mentex eram muito baratos, não se comia pipoca, na verdade, às vezes tinha carrinho de pipoqueiro fora do cinema Fora, vendendo pipoca. Um é. saquinho deste tamanho, porque as pessoas eram mais modestas Isso. nas ambições delas também naquele tempo. Mas eu nem consigo, eu não saberia dizer qual a primeira vez que eu fui ao cinema, porque eu devia estar usando chupeta ainda, né? Aham. Literalmente devia estar. Né? Não tinha com quem deixar os filhos, meus pais carregavam a gente para o cinema, fosse qual fosse o filme. Né? Uhum. Ah, mas eu lembro de dois choques estéticos, assim, por volta dos 5, 6 anos, os dois. Um deles foi um filme que depois eu descobri que a animação stop motion toda é do Ray Harryhausen, que é o papa da animação stop motion, que é a 20 milhões de milhas da Terra, eu acho. Uhum. Né? Que é um filme de monstro, né? É um filme de kaiju, inspirado nos. É um filme dos. Eu acho que é dos anos 50. Sim, deve ser 57, 58, por aí. Que eu vi na televisão muitos anos depois disso, em preto e branco, né? Sozinha na casa da minha madrinha. Criança era deixada meio solta também, né? Sim. Então, né, eu via coisas que, obviamente, as pessoas não tinham programado para eu ver. E eu lembro que eu fiquei assustadíssima e eu amei a sensação de ficar muito assustada. Você falou uma coisa, só, desculpa te interromper, porque isso me traz uma memória de infância, dessa coisa da criança ser criada meio solta, assim, não se via muito o que estava assistindo. Eu, com 5 anos de idade, minha avó me colocou junto com a minha irmã mais velha que eu para ver Poltergeist, 11 horas da noite. Imagina, em 1985, imagina o que foi para mim assistir aquilo, né? Tudo com 5 anos de idade, né? Uma semana sem dormir. Exatamente, mas aí eu também fiquei uma semana sem dormir, e a outra experiência foi muito parecida, porque eu estava na casa dos meus avós daí, e eles estavam vendo os pássaros que estavam passando na TV. E eu também tinha 5 ou 6 anos, no máximo, eu sentava no colo da minha avó ainda para ver filme. E eu lembro de ter ficado absolutamente histérica com o filme, apavorada, mas excitadíssima, assim. Eu fiquei tão... a TV era preto e branco, e eu acho que eu fiquei tão envolvida com aquilo, eu entrei tanto que as minhas memórias de ver o filme na casa deles nessa noite são coloridas. O Uhum. incêndio no posto de gasolina, quando o posto de gasolina explode e tal, eu me lembro de tudo colorido. Mas eu estava colorindo a imagem de tão enlouquecida que eu estava com o filme. E daí, lógico, né? Aquela choradeira para dormir na cama junto com os avós, e isso na minha casa era não, 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 de maneira nenhuma, né? Então lá fiquei, eu consegui colocar assim, a cama no mesmo quarto que eles, pelo menos, para não Pelo morrer de menos medo. aplaca um pouco, né? Mas agora, como cinema mesmo, assim, foi uma sessão, foi uma reprise de 2001 que teve no Comodoro, que era a maior sala de cinema de São Paulo, era a maior Sim. tela de cinema e
tinha uma capacidade de, não sei, acho que 1.800, 2.000 pessoas, mais ou menos, o Comodoro. Era uma tela tripla gigantesca, e essa exibição de 2001, aos 14 anos, aí eu pirei. Aí pirou. Aí eu pirei. Eu imagino. Daí foi assim, eu saí completamente siderada mesmo Uhum. do cinema. Chegou em Júpiter, né? Junto com o Cheguei em personagem. Júpiter, cheguei mesmo, cheguei. Que bacana, que bacana. A minha irmã, inclusive, está aqui dando boa noite para a gente, confirmando a história do Poltergeist, né? Olha lá. E o papel voou, eu não tenho essa memória, né? Com o vento do ventilador no fim do filme, quase morremos. Aí eu já não lembro. Eu lembro que o conjunto, o papel a essa altura, voando ou não, para mim não tinha mais diferença, porque depois de tudo que eu vi, né? Enfim, e a Márcia confirmando que Opa, peraí. Comodoro. Isso, Comodoro maravilhoso. Eu vi muitos filmes no Comodoro também, né? E minha mãe também chegando aqui, Zuleika Manpri, muito boa noite. Obrigado aí pela família inteira veio conferir, né? O Meu boa bate-papo. noite a todos também. E aí, enfim, como é que se dá a sua entrada, então, no meio, de fato, no meio profissional? Eu me lembro que na conversa lá que tivemos presencialmente, você contou que é muito curiosa e muito interessante a maneira como você passou a contribuir para as mídias, mas não foi diretamente com o cinema, né? Não, não. Na verdade, assim, eu fiz comunicação social na ECA, né, da Universidade de São Paulo, Uhum. mas eu fiz rádio e TV, né? E naquela época, videoarte e tudo Sim. mais, a coisa despontando, era moderno, né? E, e nunca cheguei a trabalhar com isso, porque eu fui morar fora um tempo, e quando eu voltei, eu estava precisando urgentemente de emprego, e duas amigas minhas, muito queridas, que trabalhavam no Jornal da Tarde, a gente estava né, no primeiro ano da carreira, né? Isso foi logo depois do final da faculdade. Falaram: o editor falou que espera, que quer conversar com você, porque tem uma vaga aqui na editoria de cultura. O editor era o incrível Edson Paes de Mello, e lá fui eu, e daí não saí mais do jornalismo. Mas não necessariamente, quer dizer, eu trabalhei sempre muito com o jornalismo cultural, trabalhava nessa parte no Jornal da Tarde, onde eu fiquei 1 ano, mas daí eu fui para a Folha de São Paulo, e na Folha eu trabalhei na Ilustrada, mas eu trabalhei em cotidiano, trabalhei muito tempo em ciência, trabalhei num sem número de editorias e emergências de política, emergências de esporte, tudo mais. E só no final, na verdade, eu só passei de vez para o cinema quando, depois de 6 anos na Folha de São Paulo, a revista 7 me convidou para a Editora Azul, na verdade, me convidou para ser a redatora-chefe da revista 7, e eu decidi dar um salto no escuro e falar: bom, vamos fazer revista mensal depois do Jornal Diário. E daí fiquei. Daí Muito fiquei no bom. Aliás, eu cinema estou mesmo, com um né? exemplar da revista 7 aqui, porque foi a minha formação em cinema, né? A 7, ela surgiu, essa edição é de 1996, os 100 filmes mais famosos de Hollywood, né? Provando que essa história de listas não é algo de agora que o pessoal faz pelas redes sociais, sempre foi um atrativo, né? E a 7 ela surge em 1987, a primeira capa do Mickey Herc, né, É, inesquecível. Eu comecei a consumir a 7 em 1990, com a primeira capa da primeira edição que eu tenho, que meu pai me deu, óbvio, né, comprava com a mesadinha ali, é do Dick Tracy. E eu me lembro que nessa época eu já olhava para esses filmes, já não mais pela questão do herói, né? Tipo o Batman, que tinha saído no ano anterior, ou o próprio Dick Tracy. Então eu queria saber mais sobre cinema, e a 7 era o que havia, né? No mercado. Claro, havia outras revistas, tipo a Video News, mas aí era mais uma coisa para o mercado de home video, né? Não era tanto
voltado para a questão da crítica cinematográfica. Você chegou lá, então, você entra para a crítica cinematográfica a partir da revista 7, mas como é que era o projeto da revista? Assim, como é que era dentro da redação da 7? Assim, eu sempre tive muita curiosidade de saber, porque é uma revista que eu sempre achei interessante por um aspecto. Ela nunca foi uma revista como aquelas primeiras revistas dedicadas ao cinema que houve no Brasil, como Cinearte, Cinelândia, que era meio que uma revista de variedade, só que se passava no ambiente cinematográfico, fofocas, a moda, quem casou com quem vai casar com quem, mas também não era uma revista da densidade da filmicultura, que era quase uma revista acadêmica, né? Então, havia um equilíbrio muito interessante na linha editorial da 7. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que era esse contexto. Eu vi aqui que você trabalhou com Christian Peterman também, saudoso Christian Peterman. Saudoso Christian. O Sadovski, que depois veio logo em seguida a você, né? E o Rubens Evaldo Filho, nessa época, tinha os guias que eram lançados, né? Então, como é que era esse ambiente do papel, né? Da produção de um periódico mensal ali, numa época em que não tinha internet, para apurar, para pautar coisas? Olha, eu às vezes fico pensando, fico tentando lembrar como é que a gente pesquisava as coisas antes da internet, e eu mal lembro. Não, Dani, era uma redação muito pequena, tá? Uma redação muito enxuta. Quando eu entrei para chefiar a revista, tinha o Christian Peterman, tinha a Débora Peleias, tinha o pessoal da arte, claro, e os muitos colaboradores, mas assim, era muito enxuta mesmo a redação, né? E Significa era que o uma trabalho delícia. era pesado, né? Olha, você sabe que assim, eu estava indo de jornal diário com segundo, terceiro clichê, adiantamento de final de semana, tudo para lá. Eu estava achando aquilo uma colônia de férias para mim. Ah, bom, sob esse Saindo aspecto. do ritmo da Folha de 15 horas por dia, Uhum, né? uhum. Mas assim, é que é um trabalho muito organizado de uma revista mensal, né? Você consegue distribuir muito bem o trabalho. Não tem aqueles pulsos de atividade enlouquecidos do diário ou do semanal, como é na Veja, né? Para onde eu fui depois das 7. Então, assim, você se organiza muito. E assim, trabalhar em papel, na verdade, não existia nenhuma outra maneira de trabalhar Sim. naquela época. Então, eu não sei, eu acho que eu não consigo nem colocar em perspectiva hoje em dia se o que eu estranhei, na verdade, foi poder burilar tanto as coisas, né? Que era uma experiência que eu não tinha. Então, você faz a paginação, faz o contato, olha direito, fala, não, vamos corrigir aqui, aqui vamos recortar assim, aqui a gente diminui, aqui a gente aumenta. Eu realmente, para mim, foi como ganhar uma caixa de brinquedos, né? Porque era impossível fazer isso em um jornal diário. Eu nunca tinha tido essa experiência do vamos burilar, vamos deixar o visual mais bonito, o que a gente pode colocar aqui, vamos pesquisar a foto, não, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, né? A gente ia no DEDOC, no Departamento de Documentação da Editora Abril, escolher as fotos, era enorme o arquivo de fotos deles naquele momento ainda, e era delicioso, assim, porque é um ambiente, assim, só pessoas que gostavam do assunto, gostavam do que estavam fazendo. É óbvio que, de vez em quando, as pessoas discordavam ou tinham desentendimentos, mas pessoas que, no geral, se davam muito bem, né? Era muito gostoso.
assim, Eu realmente. imagino, eu ficava lendo e me imaginando dentro de um local que fizesse esse tipo de publicação que eu adorava ler. A Sete tinha umas coisas, pessoal, que eu estou mostrando, tinha umas fichinhas que vinham todos os meses, né, encartados. Eu destacava durante o tempo, depois eu parei de destacar. Mas para a gente que estava descobrindo o cinema, era sensacional, porque no verso vinha assim, ficha técnica, vinha sinopse, e tinha uma parte aqui embaixo chamado Notas, que traziam curiosidades sobre a carreira, sobre o filme, que eram filmes de várias épocas, então tinha fichinha assim, que nem esse, Os Suspeitos, que era um filme que na época era recente, mas tinha o Nascimento de uma Nação, então assim eu ficava também informado sobre os clássicos, que eu nem sabia que existia, um filme de 1915, né? Então, de fato, para a minha geração, foi a iniciação ao cinema, fora as edições especiais, né? Sobre terror, especial sobre 007, daí era um panorama sobre a franquia 007, era sensacional, né? O Souza está falando aqui, né, que tem a coleção lá no Rio até hoje, a Márcia também está falando que comprou, ela tinha inclusive o primeiro exemplar, isso é uma raridade, né? Isso é Eu uma raridade. ainda vou comprar num desses sebos assim, dependendo do valor, né? Essa edição número 1 da Sete, porque eu acho que vale a pena ter, assim. Nós temos aqui também a Celina falando boa noite a todos, live com a Rainha Isabela, revista Sete amava demais. Olha aí, e o Ricardo está falando, dois intelectuais de minha admiração. Muito obrigado pela sua presença, Muito Ricardo. obrigada, Muito Ricardo. obrigado pela participação. Bom, e aí a gente, para chegar nesse momento em que você passa a fazer crítica cinematográfica na internet, como é que foi essa passagem, né? Quer dizer, você, obviamente que também tem participações em programas, já vi entrevistas suas, participações suas em programas de TV antes da popularização da internet, antes de existir YouTube e tal, mas como é que surgiu o seu canal, como é que você chegou à internet, como é que você se organizou, montou, né, o conceito do seu canal? Na verdade, assim, eu comecei a fazer resenhas em vídeo em 2008, no comecinho de 2008 mesmo, para a Veja Online, né, para o Uhum. site da Veja. Eu era da equipe da Veja naquela época, e depois a Veja começou a colocar essas resenhas também no YouTube, disponibilizá-las no YouTube, além do canal dela, quando o YouTube estava ganhando tração, né? Uhum. Mas foi sempre uma coisa assim, fazia durante um tempo, eles tinham ânimo de fazer, depois a coisa refluía, daí eu retomava, daí parava, retomava, parava, retomava, né? E daí, quando eu deixei de ser da equipe da Veja, que foi em 2015, eu montei o canal, mas também não estava levando assim muito a sério. Naquela época, quer dizer, esses poucos anos atrás, né, comparativamente, mas o negócio era blog, né? Então as pessoas iam para Exato. blog, 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 tinha que fazer blog. De uns anos para cá, ficou evidente que a resenha em vídeo, disponibilizada em canal no YouTube, como eu faço hoje, é a preferência da maior parte do público, né? Uhum. Como você chega de maneira mais direta no público, é o que as pessoas preferem, elas não têm mais muito interesse hoje em dia, nem em impresso, nem em blog, né? E, felizmente, eu tinha já o traquejo de todos esses anos, quer dizer, eu sempre me dei bem em fazer em vídeo, eu não gosto de fazer roteiro antes, eu faço no máximo um pré-roteiro, né? Eu gosto de fazer a quente, dou
mais trabalho para o meu editor, porque às vezes você erra e fala, não, vamos fazer isso aqui de novo, né? Vamos deixar melhor. Mas sai mais natural, ocorrem ideias que não ocorreriam se eu tivesse lendo um texto num teleprompter, ainda que eu tivesse escrito eu mesma o texto, né? Então, eu acho uma forma muito gostosa, muito fácil, muito imediata de comunicação, né? E daí eu comecei a investir no canal mesmo, quando eu percebi que blog era a gente estava ali nadando contra a maré mesmo, né? Tendo um trabalho imenso para manter o blog, quando o interesse estava todo se desviando para as resenhas em vídeo, eu falei, bom, então vamos investir nisso e pronto, né? Muito bacana. Não, é só porque você disse uma coisa, um ponto, né, que chama atenção, que é justamente essa mudança, essa coisa que as pessoas não têm muito mais predisposição para a leitura do impresso ou para algo um pouco mais longo, né? A informação no momento da internet ela acaba se tornando algo, principalmente das redes sociais, ela acaba se tornando algo cada vez mais efêmero e rápido, né? Que tem que ser cada vez mais sucinto. E também é nesse momento que Isabela Boscov se torna uma figura que, como eu disse no início, fura a bolha dos interessados em cinema e se torna uma pessoa admirada por jovens que não sabem o que é a revista 7, não passaram por isso, por jovens que não conheciam o cinema de maneira metodologizada, por jovens que acabaram descobrindo. Bom, primeiro, gente, que a Isabela, a forma como ela se comunica já é excepcional, né? As frases de efeito, a entonação, a polidez, enfim, a verve toda da Isabela, não estou falando isso só porque ela está aqui, contribui para isso. Mas, de repente, eu começo a ver na internet, assim, Isabela Boscov discute a política. Então, eles pegam cortes do seu canal das frases mais impactantes e começam a colar com imagens de políticos. Isabela Boscov fala sobre a dificuldade dos idiomas do mundo. Mesma coisa, recorta lá. E isso, na verdade, acabou criando um fandom mesmo, né? Um fandom, assim, que extrapola o ofício da crítica cinematográfica. Quando é que você se deu conta de que isso estava acontecendo a partir do seu trabalho no canal? Um pouco depois do que a maioria das pessoas. Eu fui avisada por amigos, assim, você notou o que está acontecendo? Comecei a receber o WhatsApp, olha o que eu achei, olha esse vídeo no Twitter, olha no Insta, olha no TikTok. Gente, mas exatamente o que é isso? Eu acho que ninguém pensa em si, pelo menos eu nunca tinha pensado em mim como uma pessoa memizável, né? Mas aparentemente eu sou. Né? Aparentemente, a maneira como eu falo, as tiradas que me vêm na cabeça na hora que eu estou gravando, e assim, 100% das coisas que viraram memes são coisas que vêm de estalo na hora que eu estou gravando. Né? Por isso que eu digo, se eu fizesse um roteiro e lesse o roteiro, por mais que eu tentasse fazer ele parecer natural, não seria a mesma coisa, porque tem essa coisa da rapidez, assim, do que vem enquanto você está falando. É uma coisa que eu sempre senti muito escrevendo e é uma coisa que eu sinto falando também. Quando você começa a articular um pensamento, ele te leva a conclusões que não estavam ali antes. Né? Verbalizando um pensamento de maneira estruturada, porque se trata de uma resenha e tudo mais, outras constatações, outros insights vão vindo para você. É um processo muito legal, né? Eu não sei se acontece com todo mundo ou não saberia dizer, né? Só posso falar, lógico, pela minha própria experiência, né? Mas, então, pelo jeito, essas tiradas que me vêm assim em cima da hora são muito memizáveis. Assim. Eu acho que o fator decisivo foi a famosa
ameaça de ter as pernas quebradas por dívida de jogo, né? Você estava falando do Harry Styles, não era? Não, eu Não. estava falando de um filme que é muito ruim, chamado Morbius, e o Jared Harris, que é um grande ator, né? Tem um papel no filme, e eu estava falando assim, gente, não entendo o Como que pode, o né? Jared Harris está fazendo nesse filme. Tudo bem, todo mundo tem boleto para pagar, mas não justifica. Isso só pode ser dívida de jogo, né? Pois é. Só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, que você vai e trabalha num filme como esse. E daí as pessoas adoraram. Assim, não sei porquê. Principalmente os jovens cortaram, jogaram no TikTok e pronto, o resto é história, né? Deixa os algoritmos fazerem o seu trabalho, né? Eu tento não adivinhar por que as pessoas gostaram de uma coisa ou do que elas podem gostar, porque daí você perde completamente a naturalidade e a Exato, sinceridade, né? exato. Se você passa a cortejar esse efeito, imediatamente ele vai fugir de você. Né? Sem Então, dúvida. então, eu procuro nem tentar racionalizar muito. Por que isso caiu tanto no gosto das pessoas? Entendeu? Não sei. Né? Sei lá. É importante saber? Acho que não. Pois é. E antes da gente caminhar para a nossa finalização aqui, gente, porque a Isabela ela está com uma agenda assoberbada agora, como eu disse, em princípio, próximo, né, ao Oscar, enfim, então, Isso. né, mas eu queria deixar aqui mais um comentário do Bruno, que falou, ó, ainda prefiro o texto. Em um dos últimos textos da Veja, a Isa fez uma analogia muito provocante do Oscar com Totem e Tabu. Bom, aqui atrás a gente tem uma coleçãozinha azul do velhinho do Charuto, que é um autor que permeia muito as minhas pesquisas, e aí eu fiquei só ligeiramente curioso para saber como isso se deu. Como que você fez essa analogia do Oscar com Totem e Tabu? Como é que foi Para isso? Eu te não li dizer esse a texto. verdade, eu mesma não estou lembrando agora. O Tudo Bruno bem, então, explica aqui. não tem problema. Eu vou procurar depois. É que assim, a psicanálise é uma disciplina base de qualquer instrumental crítico, né? Que você venha desenvolver. É, obviamente não sou psicanalista, nada, mas sempre li muito, acho interessante, já fui analisada também durante muito tempo, então é, eu acho e não sei, calha de ser um prisma pelo qual eu costumo enxergar as coisas, é um prisma habitual para mim. Uhum, Tem outros, lógicos, mas esse é um dos prismas que eu procuro, né? uhum. Então, já não lembro o que eu fiz com o Interessante. Não, eu Totem vou Tabu procurar, Nova. gente. E se vocês assistirem a gravação depois, porque vai ficar gravado aqui no canal, eu vou deixar o link, daí vocês vão poder conferir, porque eu vou atrás desse texto, que eu acho que é uma forma muito interessante de se analisar o cinema, usar a psicanálise, né? Muito bom. Sim. Temos outros comentários aqui também, rapidamente, né, para a gente para eu poder jogar uma questão final aqui ainda. Eu acho incrível as tiradas e todo o resto da Isabela, são feitas com palavras sempre certeiras, exatamente aquilo que ela fala, é exatamente aquilo tudo, né? Tem são tiradas maravilhosas. Eu dou risada sozinho aqui vendo seus vídeos, Isabela. Devo confessar isso, né? E mostro para minha esposa que a gente fica dando risada, não só dos seus vídeos, mas como eu falei, dos mashups que são feitos a partir dos seus vídeos pelos seus fãs, né? E temos aqui, resumo: dar o prêmio para Ataque dos Cães seria ao mesmo tempo a academia ceder completamente ao streaming, já que ela apresenta o grande pai. Entendi. Já lembrei, já lembrei. É. Muito bom, vou procurar para ler depois. Também temos aqui, eu tinha colocado esse, é muito lindo e sensível o comentário da rainha Isabela sobre a série Dahmer. Sim, foi emocionante. Ela tem um dom único. É uma pessoa Agradeço. privilegiada, né? Então, sem dúvida alguma. Isabela, para a gente finalizar, porque eu sei que
você está com compromissos, enfim, não quero lhe manter presa. Naquele vídeo que foi apresentado pelos meus alunos a você, no dia que você foi lá, com uma colagem de várias coisas que você uma fez. recepção maravilhosa que seus alunos deram a mim, Doni. Nossa, É, realmente inesquecível. eles fizeram um vídeo e ainda fizeram alguns desenhos, fizeram 2 desenhos da Isabela e tal, porque é um centro universitário voltado às artes. Então lá tem cinema, tem artes plásticas, enfim, o pessoal estava todo lá animado para vê-la. Nesse vídeo tinha alguns trechos de entrevistas com grandes personalidades que você teve a oportunidade de conversar ali tete a tete. Para você, quem foi dessas pessoas todas, quem foi a melhor entrevista? Qual foi a melhor entrevista, na sua opinião? Você fala assim, não, essa aqui eu mandei muito bem e a pessoa é muito bacana de conversar. E quem foi a pessoa mais difícil com quem você já tratou também, se quiser falar dentro desse seu ofício de estar lá conversando com elas, de fato? Olha, eu acho que só é difícil conversar com alguém quando a pessoa está ali por obrigação. Isso acontece muito, né? Uhum. Por contrato, a maior parte dos atores americanos tem que participar de campanhas promocionais do filme, Sim. que inclui imensas rodadas de entrevistas, onde eles ouvem N vezes as mesmas perguntas, né? Porque Uhum. existe um limite para a imaginação humana, tudo mais, e eu compreendo perfeitamente que em alguns momentos a pessoa se sinta aborrecida, mas só é difícil quando a pessoa não está com vontade de conversar, né? Uhum. Quando a pessoa tem vontade, sempre dá para tirar alguma coisa muito interessante de uma entrevista. É lógico que tem pessoas que são brilhantes, né? Uhum. Você estava falando da baleia, o Darren Aronofsky é um sujeito brilhante. Olha Então, só. é um prazer imenso conversar com ele. Eu amei conversar com o Tarantino e o Tim Roth. Daí foi uma conversa assim de gente que é louca por cinema e adora discutir tudo que saiu. Você já viu esse aqui? Você já viu o outro? Qual que você gosta mais? Tudo. Foi uma conversa de chapinhas, assim, Sei. né? Foi uma delícia fazer. Amei entrevistar o William Dafoe, porque as pessoas dizem, nunca conheça os seus heróis, porque você vai se Sim, decepcionar. Eu não digo que eu tenho heróis, mas tenho pessoas que eu admiro muito, né? O William Dafoe é um cara que eu sempre admirei, que sempre me eu também. pareceu, além de ser um ator disposto a correr toda espécie de risco, Uhum. sempre me pareceu um cara muito gente boa. Alguém definiu num comentário no meu canal como aquele tio que todo mundo acha meio doido, mas é o cara mais gente fina da família toda, né? Provavelmente, né? É, Eu tenho essa impressão também. Pô, então, o cara fez Nosferatu, né? No filme A Sombra do não, Vampiro, né? assim, e foi um prazer tão grande, foi uma felicidade de descobrir que ele é essa pessoa encantada com o que ele faz, que não perde o ânimo. O Viggo Mortensen é um cara assim também. Quer dizer, são pessoas muito inteligentes e pessoas com quem é muito bom conversar, que tem muito assunto. Olha, a lista seria interminável, né? Eu Com estou certeza. aqui selecionando alguns, mas assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já entrevistei me espantou, de uma articulação, de uma organização mental realmente privilegiada, é o Robert Redford, por exemplo, tá? Ah, olha Velhinho só. agora, né? Quase Uhum. não trabalha mais, faz tempo que ele não faz nenhum papel e não dirige mais nenhum filme, mas é um prazer fazer uma entrevista com uma pessoa assim. Tem uma geração que é muito interessante, a geração dele, né? Uhum. Nem todo mundo está vivo ainda, mas foram pessoas muito, muito boas de entrevistar sempre,
né? Que O Clint bom. Eastwood é um cara dessa geração e é um cara interessantíssimo. Algumas das entrevistas que eu mais gostei de fazer na vida foram com ele. Tem essa coisa que é bacana também, que você entrevista várias vezes uma pessoa ao longo da carreira dela e da sua carreira, né? Sim, É, sim, tem vários encontros ali na timeline, né? com certeza. E é muito bom fazer isso, né? Que Muito, bom. é um privilégio. Eu não realmente não poderia me queixar de maneira nenhuma. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas das pessoas que eu acho mais interessantes no mundo, que fazem coisas que me assombram, que me comovem, me interessam, me fazem despertar para novas ideias, né? Então, Sensacional. O santo tá certo, que divino. Isso é divino, né? é divino mesmo. A Merian está concordando aqui com o Dafoe, né? Com a história do Dafoe, com o Eggers, né? O Dafoe é É, ótimo, é o com o farol, Robert Eggers. É que o Robert Eggers é sensacional. uma pessoa mais tímida e o Aham. Willem Dafoe estava ali totalmente Brilhando. na boa. Que maravilha. Que pena, gente. Isabela, muito obrigado. A gente tem que se despedir aqui, né, para mantermos dentro do tempo previsto aqui, conforme conversamos. Mas é bom porque fica sempre aquele gostinho de, quem sabe, uma parte 2, quem sabe uma outra participação, com novidades, enfim. Né? Eu queria muito, muito, muito agradecer você pela sua gentileza e disponibilidade novamente, né, de estar Imagina. aqui nesta teia de ideias, que é um canal independente, né, e é um canal feito a banda de um homem só, né? Então é aquela coisa, Eu né? A sei gente como tem é que isso. se virar nos 30 e muito obrigado a vocês que acompanharam esta conversa segue gravada no canal. E eu quero agradecer também à TV 247, que tem retransmitido algumas das lives e dos vídeos aqui do canal. Então, provavelmente você também poderá rever essa conversa na TV 247. Se está vendo na TV 247, já se inscreva no canal Doni Correia. Faça essa ponte, né? De novo, se você está chegando por aqui pela primeira vez, inscreva-se, badalhe a sineta, deixa o joinha, escreva muito aí embaixo e compartilhe, porque Isabela Boscov, um papo com Isabela Boscov, tem o seu valor, assim como outros grandes críticos aí que fazem um trabalho sério, que trazem informação, né, que são comprometidos com aquilo que fazem. Então, muito obrigado, Isabela. Vou me despedir dela nos bastidores e já me despeço de vocês aqui. Até o nosso próximo vídeo ou nossa próxima live. Tchau, tchau, gente. Até a nossa próxima live. Eu queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou, que assistiu, que vai assistir, né? É um prazer estar aqui com você, Doni, e com todas essas pessoas que vieram prestigiar a conversa. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau.